desacelera, desacelera. 6 segundos depois vem a resposta. Não dá, não dá. Ai meu Deus, ai meu Deus. O copiloto pede. Vai, vai, vai. Vira, vira. O apelo se repete por mais 2 segundos, até o primeiro som de batidas. Hoje o Jornal Nacional teve acesso às informações contidas na caixa preta de dados. Elas foram apresentadas à CPI da crise aérea na sessão secreta ontem. A caixa preta mostra, através dos gráficos, que no motor esquerdo o reversor estava atuando plenamente. O detalhe é que o motor direito não se alterou durante toda a aproximação para o pouso. Ou seja, o computador registrou que o motor direito permanecia em posição de aceleração. Os gráficos mostram 5 sistemas de spoilers. Nenhum deles atuou. No momento em que o piloto fala desacelera, desacelera, a pressão aplicada nos pedais de freio aumentou significativamente, conforme mostram os gráficos da caixa preta. Em Taiwan, há 3 anos, piloto e copiloto também disseram que não conseguiram frear. Sem freios, sem freios, sem freio nenhum. Era o mesmo modelo de avião, um Airbus 320, também com um dos reversores travado. E como aconteceu em São Paulo, o avião saiu pela esquerda da pista, mas felizmente parou numa vala, sem ferir ninguém. O relatório final da investigação concluiu que o piloto não puxou a manete 2 para a posição idle, de ponto morto. Em consequência, os spoilers e o sistema automático de freios não funcionaram. A manete 2 ficou a 22 graus e meio, quase encostada na posição de ponto morto, mas o suficiente para fazer com que a turbina tivesse uma aceleração e impedisse a aeronave de parar antes do fim da pista. Peter Ledkin, da Universidade de Bielefeld, na Alemanha, é professor de tecnologia e se especializou no estudo de acidentes aéreos. Ele investigou com profundidade o que aconteceu em Taiwan. Por telefone, explicou. Com uma manete fora da posição idle, o computador entende que o piloto não quer parar. Ele até poderia, com a mão, corrigir a posição. E eu perguntei, por que o piloto de Taiwan não fez isso, então? Ele me respondeu com uma comparação. Se você está dirigindo e precisa parar imediatamente, você não olha para o câmbio, você pisa no freio. Aqui no Brasil, sem gravar entrevista, vários pilotos de Airbus disseram acreditar que a tripulação pisou mesmo no freio. E muitos acham que os spoilers não se abriram por uma falha do computador. Para os pilotos, dificilmente as manetes estariam de fato desalinhadas, fora da posição idle, ponto morto, porque eles estão acostumados a puxar as duas juntas ao mesmo tempo com a mesma mão. Para um outro piloto de Airbus 320 que também conversou com o Jornal Nacional, se o piloto deixasse uma manete na posição de ponto morto e outra na de aceleração, o computador entenderia que o avião está em voo monomotor e não em processo de pouso. Para ele, isso explicaria a não abertura dos spoilers. São freios aerodinâmicos que ficam sobre as asas e são o principal equipamento de frenagem do avião. Como eles não funcionaram, a tentativa de frear ficou ainda mais prejudicada. A Comissão de Ética Pública do Governo Federal considerou impróprios os gestos feitos pelo assessor especial da presidência, Marco Aurélio Garcia, quando assistia a uma reportagem do Jornal Nacional sobre a tragédia de Congonhas. 2 dias depois do acidente, Marco Aurélio reagiu com um ato obsceno à notícia de uma possível falha mecânica no avião e depois se desculpou pelo incidente. A Comissão de Ética cobrou respeito às vítimas e a seus parentes e afirmou que a função de servir ao público não comporta atitudes grosseiras. O presidente Lula comparou hoje o setor aéreo a um cachorro com muitos donos e também a um câncer. Ele recebeu parentes de vítimas do acidente com o avião da TAM que estiveram nas 2 CPIs. A mulher do Luiz Fernando, irmã da Sabrina, morreu no acidente. O irmão, a cunhada e os 2 sobrinhos do Raifran também. Hoje, os 3, representando famílias das vítimas do voo 3054, estiveram com o presidente da Câmara e nas 2 CPIs. Entregaram esse documento, exigindo uma investigação completa e transparente, que indique as causas e os responsáveis pela tragédia, e que estes responsáveis sejam julgados e punidos. Nós não viemos aqui para brigar, nós viemos para participar e lutar para que isso não ocorra mais com ninguém no Brasil. No fim da tarde, eles foram recebidos no Palácio do Planalto pelo presidente Lula. O presidente se mostrou solidário
ele ficou de assumir pessoalmente essa causa, né, de cobrar das pessoas, né, que têm de ser cobradas. Antes desse encontro, o presidente reuniu o Conselho Político e, para os parlamentares, admitiu que antes do acidente com o avião da Gol, não se tinha a dimensão da gravidade da crise. Disse que nas 5 eleições que disputou, o assunto não foi mencionado e reconheceu que existem dificuldades sérias de gestão no setor aéreo e comparou a crise a um cachorro com muitos donos que morre de fome porque ninguém cuida. O presidente também disse que a crise é como uma metástase, quando um câncer se espalha pelo organismo e o doente é pego de surpresa. Mais de 100 pessoas morreram e 200 ficaram feridas no descarrilamento de um trem numa zona rural do centro da República Democrática do Congo. A causa do acidente, registrado ontem à noite, ainda é desconhecida. A seguir, a polícia localiza atletas cubanos que fugiram da Vila do Pan.